Boa noite, meus irmãos. Mais uma sexta-feira juntos para nossas reflexões em torno do Evangelho. Como preparação para a nossa prece, escolhemos uma mensagem que está no livro Passos da Vida, de autores diversos, intitulada Para Libertar-nos. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertarmos da inércia será sempre trabalhar. De nosso Emmanuel. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos, Senhor, agradecer por todas as bênçãos, agradecer pelas assistências que recebemos, agradecer, Senhor, por tudo o que recebemos e nem conseguimos identificar. E que nesta hora, Senhor, como sempre buscamos quando iniciamos uma meditação, que a Tua luz penetre nossa mente, nosso coração, que consiga silenciar nossas mazelas, nosso cansaço, nossa dificuldade de raciocínio, nossa dificuldade de compreensão das coisas, nossos limites, Senhor. Tudo isso seja silenciado para que possamos ter ouvidos de ouvir, para que as reflexões possam ressoar no nosso coração, na nossa mente, e que possa ter frutos de saúde, frutos de transformação. E que as vibrações dessa noite possam envolver conhecidos e queridos que se encontram internados em hospitais, sobretudo esses, Senhor, que estão vivendo os efeitos do Covid, em especial nosso querido Ronaldo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão dessa noite. Que assim seja, Senhor. Meus queridos irmãos, nossa reflexão de hoje ainda permanece no versículo que tem sido interpretado, assisti inclusive a reflexão de Rafael, que é: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Está em Mateus 23, 14. Emmanuel é fabuloso. Cada vez que
reservamos um tempo para meditar algum dos belos escritos vindos pela mediunidade santa de nosso Chico, ainda nos surpreendemos, apesar de o reconhecermos como grande professor de nossas almas. Ele traz uma nova visão sobre esse versículo e podemos dizer que uma versão mais incômoda, porque quando olhamos esse versículo e pensamos em falsos profetas que efetivamente existem, pessoas que se aproveitam da inocência, da pureza de tantos outros e proclamam inverdades, como se tem o próprio Evangelho, né? Cegos guiando os cegos, que levantam, na verdade, um discurso muito mais irado, por que não dizer, e se colocam como detentores de poder, de conhecimento. Por vezes se proclamam coisas, se colocam contra, melhor dizendo, determinadas práticas, como, por exemplo, o aborto, que o Espiritismo efetivamente diz não ser o caminho. Mas essas mesmas pessoas que se colocam como juízes daquelas mulheres que fazem, e as razões não nos competem porque não somos juízes, essas mesmas pessoas que se proclamam promotores da vida, basta essa criança nascer, que depois esses mesmos falsos profetas chamam meninos de 8, 10 anos, de menores irrecuperáveis, de vagabundos. E por que não dizer até mesmo com frases que justificam o extermínio dessas pessoas? Isso são falsos profetas. Apresentam contradições de comportamento e podem sim, também nos turvar os sentidos. Mas Emmanuel hoje não nos quer falar desses falsos profetas. Ele nos faz, na mensagem Entre as Falsas Vozes, que está no livro Servidores do Além, ele diz assim, por isso incômodo, muito incômodo, porque muitas vezes gostamos de escutar reflexões que nos consolam, que nos acariciam, mas há alguns temas que precisamos sim refletir e meditar em busca do que nós chamamos de saúde mental, de saúde espiritual. Essa saúde que passa pela necessidade de modificar a forma como nos amamos. Porque um dos mandamentos, inclusive, que os escribas, né, questionaram Jesus, ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. E o segundo, que disse junto à multidão, é amar o próximo como a si mesmo. Então há uma medida de amor ao outro. A medida do amor ao outro é a medida com que eu me amo. Então, quando não renovamos nossa forma de nos amar, automaticamente, ao invés de amar o outro, feriremos o outro. Então, a mensagem de hoje, ela é de urgência e necessidade, porque nos faz refletir sobre, como ele mesmo disse, os falsos profetas, fala de Emmanuel, vivem nos recessos de nosso próprio ser. Então, há falsos profetas que estão fora de nós mesmos, que são as pessoas, mas há, segundo Emmanuel, falsos profetas no nosso próprio ser. Surge cada dia
surgem cada dia invariáveis, na forma de intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Escutar essas vozes, reconhecer essas falsas vozes. Por isso, falsos profetas estão dentro. Essa é a nossa reflexão. Há falsos profetas em nosso interior. Falsas vozes. Vozes que, segundo ele, podem cerrar-nos contra a nossa própria consciência. Então, pode nos fazer com visões míopes, distorcidas, equivocadas. Mário Quintana diz que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Por isso, ele até diz, eu disse simplesmente, é na convivência que exercitamos esse amor. É na convivência que vamos aprendendo e nos transformando. Por isso, é algo desafiador. Lerei a mensagem Entre as Falsas Vozes e atentai. Emmanuel começa nessa mensagem com a mesma falsa voz da leitura que fiz com preparação para a nossa prece. A preguiça. A preguiça é a primeira falsa voz, o nosso primeiro falso profeta. Esse é o exercício que precisamos fazer durante nossa reflexão. Não é cogitarmos de A, B ou C. Não é cogitarmos se o nosso amigo é preguiçoso ou não. As falsas vozes estão no nosso ser, no recôndito de nossa alma. É o autoexame tão necessário. Diz Emmanuel, se a preguiça te pede, descansa. Responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera para o teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior do que tu, retribui com humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta onde estivermos. Outra falsa voz. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procure entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Mais uma voz falsa, um falso profeta dentro de nossos corações. Se o egoísmo te aconselha, retém. Abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando e servindo com mais elevada abnegação. Mais um falso profeta dentro de nossa alma. Emmanuel falou dos nossos falsos profetas, a preguiça, a vaidade, o orgulho, o ciúme, o egoísmo. Falsos profetas, falsas vozes que estão dentro de nossa alma. E a revolta também. Mais um falso profeta ou uma falsa voz.
Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre ao companheiro, quando temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma de intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemos a prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que nos enrijece o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. Meus irmãos, Emmanuel é fabuloso. É fabuloso, porque ele vem nos trazer uma revelação para as nossas almas, porque creio que nunca tenhamos pensado que temos em nosso interior falsos profetas, falsas vozes. Enquanto eu estava fazendo essa reflexão, essa meditação, a gente vai vendo uma mensagem, vai vendo outra, e aí eu me surpreendi efetivamente com 3 mensagens, e essas 3 mensagens é que serviram de base para minha própria reflexão. A primeira é essa, né, que acabei de ler, Entre Falsas Vozes. A segunda, Velha Sombra. E a terceira que li como preparação para libertar-nos. O que há em comum entre essas 3 mensagens de Emmanuel? Todas as 3 mensagens destacam uma falsa voz, um falso profeta em nosso coração, que é um desencadeador, que é um fertilizante, que é um fermento, que é um promotor dos demais. E o falso profeta que ele chama a atenção é a preguiça. A preguiça começou e é eixo inicial das 3 mensagens. Preguiça. Então a preguiça tem o poder de nos dissimular. Porque o falso profeta, ele dissimula, ele engana, ele é hipócrita, ele não é real, ele não é verdadeiro, ele não é autêntico. Então a preguiça surge como um mecanismo que temos e que a partir da preguiça vamos desencadeando outras falsas vozes, outros falsos profetas. Eu nunca havia pensado nisso. Na preguiça, como esse elemento que promove, que fermenta, que ativa, que dinamiza outras tantas falsas vozes, outros tantos falsos profetas dentro de nossa alma, dentro de nosso coração. E como foi a mensagem primeira, né?
os falsos profetas vivem no recesso de nosso próprio ser. Bom, se temos falsos profetas em nosso coração, se deixamos a preguiça livre, se deixamos essas falsas vozes livres, ignoramos, bajulamos ou nos revestimos de argumentação para não fazermos algumas coisas, aí nós iremos desencadear outras falsas vozes. E como disse na mensagem preparatória, de Emmanuel, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males. A preguiça é suscetível de desencadear todos os males. A ociosidade gera intoxicação. A ociosidade é um adubo. A ociosidade, Emmanuel chama de velha sombra, tão forte que é capaz de ocultar a nossa fé. E quando falamos em preguiça, pensamos assim em algumas questões, preguiça de lavar o prato, preguiça de botar a roupa dentro do cesto, preguiça de arrumar o guarda-roupa. A preguiça, podemos falar isso, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando os negros vieram para o Brasil e não vieram com a missão de serem escravos, Humberto de Campos diz que o povo branco, efetivamente branco, começou a dizer que o clima quente trazia um torpor. Na verdade, isso Humberto de Campos nos diz, houve uma preguiça do trabalho. Então há na história do Brasil, foram mais de 3 séculos de escravidão, um certo hábito de termos pessoas para nos servirem. E durante mais de 300 anos, ainda há hábito de termos pessoas de nos servirem para tudo, absolutamente tudo, até a amamentação de crianças. Porque as mulheres brancas só passaram a amamentar seus filhos lá para o século XIX. Então nós estamos habituados a termos pessoas para nos servirem sem remunerá-las. E um dos impactos hoje, da classe média é esse, não ter quem possa servir. E eu costumo dizer para os meus alunos que quando a família é pobre e não tem condição, quem serve é a mãe, que deve servir para tudo. E depois, quando se casam, os maridos estão habituados também a mulher ter que servir em tudo. Qual o motivo disso? Preguiça. Então a preguiça está na história do Brasil, está na cultura brasileira. Isso é muito sério. E para nossa reflexão efetiva, eu trouxe essa mensagem que Emmanuel nos traz, que é a velha sombra. A velha sombra é a preguiça. A grande velha sombra que oculta habitualmente a candeia bruxuleante de nossa fé, muitas vezes se exprime na espessa neblina da ociosidade mental, que nos entorpece os melhores impulsos para a construção do bem. Aí ele diz assim: preguiça de pensar com a própria cabeça. Preguiça de pensar, é a primeira preguiça que Emmanuel fala. Por que a gente pensa em preguiça relacionado a lavar, limpar, cuidar? Mas ele diz não. Há uma preguiça de pensar com a própria cabeça. Pensar é elaborar uma ideia. Pensar é você ter a atenção de observar, de
buscar compreender as informações, os fatos, refletir, isso dá trabalho. Inclusive, Paulo nos diz, não vos conformeis com esse mundo. E não vos conformar com esse mundo é não tomar a forma desse mundo. Para não tomarmos a forma desse mundo, temos que pensar, porque senão vamos no automatismo. E há modos de pensar que nós estamos acostumados, né? Quando eu dou aula para os meus alunos sobre os governos absolutistas e falo, quando surge a Constituição, eu digo, qual é a importância da Constituição, até de uma monarquia constitucional? Antes, os direitos, as regras são baseadas em costumes. Aí eles têm dificuldade para entender, aí eu digo assim, o brasileiro está acostumado à violência com relação ao negro. O brasileiro está acostumado à violência contra a mulher. É um costume que não é visto como violência. Inclusive, nós brasileiros temos dificuldades de enxergar as nossas mazelas. Quem vai à Alemanha, tem na Alemanha Museu do Holocausto. Não é um processo de martírio do povo alemão, é identificar isso que fizemos não foi bom. No Brasil a gente nega a escravidão, nega feminicídio, nega. E a gente vai tomando a forma, se conformando. Mas Paulo diz, não vos conformei. Conformar no dicionário é tomar a forma. Nossas mães, mamãe falava muito isso, quando eu pedia alguma coisa e falava assim, mas a mãe de fulano deixa. Ela dizia, mas você não é todo mundo. Muitas mães falaram isso e muitas mães falam isso. Que é isso? Não é porque você é também uma adolescente que você vai tomar a forma de todas as outras adolescentes ou crianças. Então, precisamos não mais estar no automatismo. E a nossa doutrina, ela valora muito isso, tanto é que nos fala de uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada é uma fé que pensa, que inclusive consegue encarar a razão e a ciência, isso Kardec nos diz, em qualquer tempo. É uma fé que reconhece na ciência um elemento de grande importância, inclusive a humanidade foi muito beneficiada com os antibióticos e com as vacinas. E isso não é porque não temos fé, mas é a certeza, a fé inclusive que diz, Deus usa a criatura em benefício da criatura. Mais uma vez lembrando o poeta Mário Quintana, ele diz que os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mas não ler, aqui você sabe ler, junta as sílabas, junta as palavras, mas não quer dizer que a gente tem habilidade para ler, compreender. Por isso precisamos acabar com a preguiça de pensar. Jesus perguntou ao doutor da lei, como lês? Ele não perguntou, você sabe ler? Não. Como lês? Como entende? Por isso que Emmanuel diz, não podemos ter preguiça para pensar. Não podemos ter preguiça, não podemos tomar a forma, mas todo mundo, não sei, mas todo mundo disse, todo mundo falou. E mamãe me perguntava, mas quem é todo mundo? Ou você não é todo mundo? Leon Denis, no livro Problemas do Ser, do Destino da Dor, ele diz que a ciência é incerta e imutável, porque à medida em que o tempo passa, a capacidade de compreensão da humanidade, ela avança. Por isso não podemos nos surpreender com uma vacina
que foi feita em menos de um ano, porque a ciência não começou em 2020. A ciência vem se construindo e ela é sempre, sim, mutável, porque a capacidade de entendimento do homem se transforma. Se nós nos elegermos essa preguiça para pensar, nós teremos um pensamento cristalizado. E pensamento cristalizado, ele se abstém do raciocínio, da razão, da lógica. Continua Emmanuel, preguiça de sentir com o próprio coração. Emmanuel é fabuloso. Então é preguiça de pensar com a própria cabeça, preguiça de sentir com o próprio coração. Preguiça de sentir com o próprio coração é medo de envolvimento. Relacionamento, seja entre um casal, seja dentro de uma família, seja dentro de um ambiente de trabalho, um grupo religioso, todo relacionamento, toda convivência, ela expressa olhares, sentimentos que são diferentes. Então, sentir com o coração é correr o risco de sofrer, mas é através, como diz Mário Quintana, é através da convivência que é desafiadora, e aí vem Jesus, que modificamos nossa maneira até mesmo de nos amarmos. Porque o outro, às vezes o que apontamos como defeito do outro, é aquilo que nós temos e que vemos no outro. É o espelho. E por isso que às vezes o outro nos incomoda. E precisamos nos perguntar, por que fulano, essa característica dele me perturba tanto? Porque na verdade tem uma ressonância em nossa alma. Essa abertura por nos relacionarmos. Eu estava pensando, acho que a pandemia trouxe muito isso, né? A vida está tão corrida que a gente perdeu o hábito, inclusive, de fazer visita a amigos, a pessoas queridas, de compartilhar um café no horário da tarde, de à noite ir a casa, eu vou amanhã na sua casa para conversarmos, se sentam, tomam um café. Não se tem tempo para isso. Aí não, mas a minha vida é muito atribulada. A vida talvez é muito cheia. E tememos essa convivência. E na verdade é na convivência que renovamos nossas almas. Porque a convivência nos faz, nos força, nos induz a uma renovação íntima. E como somos cristãos, essa renovação pede sempre um aperfeiçoamento. Por isso, inclusive, que Jesus, junto à multidão, disse: amar ao próximo como a si mesmo, que é nosso primeiro desafio, aprendermos a nos amar. Junto aos apóstolos, na intimidade deles, ele diz, amai-vos como eu vos amei, que aí é um padrão puro do amor. Mas estamos ainda nessa primeira fase e a convivência se faz necessária para que a gente possa renovar. E como nos clama o Evangelho, renova o teu modo de sentir. Renovação do modo de sentir. É se colocar numa outra posição. Emmanuel chama a atenção de mais uma preguiça. Então é preguiça de pensar com a própria cabeça, preguiça de sentir com o próprio coração, e ele diz, preguiça de auxiliar. A parábola do bom samaritano. Por que 2 religiosos não pararam? Deviam ter muitas coisas para fazer, muitas concepções, como é que ia tocar naquele indivíduo, quem era aquele homem.
todos os argumentos, porque parar ali diante daquele homem caído dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho agir como agiu esse samaritano. Dá trabalho ser samaritano. Dá trabalho pensar além dos laços consanguíneos. Dá trabalho. Agora mesmo, né, na urgência que se tem da vacinação, quantos irão furar a fila? Quantos se acham com o direito de serem vacinados? E, na verdade, existe um grupo, não apenas de médicos, de enfermeiros e de técnicos de enfermagem, mas, na verdade, todos que estão no trabalho dentro de um hospital precisam, um maqueiro, ele precisa ser vacinado. Não é porque a pessoa é médica que precisa ser vacinada. Se ela estiver à frente. Então, ser samaritano dá trabalho. Dá muito trabalho. Pietro Baldi, permita-me essa observação, quando ele fala do socialismo e do capitalismo, ele faz uma ressalva muito interessante sobre o socialismo, né? Ou o comunismo. Ele diz que é preciso aprender com o senso de coletividade dos países socialistas. E talvez o que mais perturbe a cada um de nós, ou a muitos de nós, quando se fala do socialismo, justamente é esse ponto, e não quando Karl Marx fala que religião é ópio do povo, ou quando ele diz que Deus é inventado, porque sejamos sinceros, né? Somos um país capitalista. Não é possível que venhamos acreditar que o fundamento do capitalismo é cristão. E nem que o capitalismo deu certo. A fome graça pelo mundo. E fome não é um atributo de Deus. Quando houve a multiplicação de pães, sobrou pão. Por isso que o Baldi diz que talvez um caminho para o homem ainda, né? É o senso coletivo, de visão coletiva de mundo, de ação pensando no outro também, se juntar com a liberdade do capitalismo. Apesar de sabermos que nem todos os países capitalistas são, por excelência, de bandeira de liberdade. Então, essa visão do outro, quem nos trouxe foi a parábola do bom samaritano. Por isso, preguiça de auxiliar. Um homem caído, o que ele apenas é? Porque não dava para saber quem era ele. Assim, apenas que era um ser humano. Essa era a identidade dessa pessoa caída. O socorro do samaritano, na verdade, acontece porque a dor igualou o samaritano e esse homem caído. Porque o samaritano é rejeitado, é excluído, é julgado, é agredido. Talvez por isso mesmo ele conseguiu parar. E isso é muito bonito, né? Porque o que nos favorece muitas vezes não ter preguiça de auxiliar é esse ponto de igualdade, a dor e a dor. Esse homem caído representa um denominador comum, o ser humano. O samaritano, ele para, ele cuida, ele tem o trabalho do auxílio, ele não teve preguiça de parar. As cogitações mentais que usamos, não, quem sabe, talvez seja um assassino, um drogado, quem sabe isso, as cogitações humanas que talvez nos esconda muito mais nossa preguiça. E aí o doutor da lei pergunta assim para Jesus: quem é o próximo? Quem é meu próximo? Se Jesus respondesse todo mundo, ele diria não,
há grupos que não representam. E Jesus faz a seguinte pergunta: quem se tornou próximo do homem caído? Quem se tornou próximo do homem caído? Que pergunta de Jesus, porque ele muda a perspectiva e lança para quem está no chão. Ele não fala do samaritano, ele diz: mas quem se fez próximo do homem caído? O homem caído podia ser você, podia ser eu. O homem caído pode ser qualquer um de nós. E a pergunta de Jesus nos provoca uma mudança de posição. É enxergar o fato pela ótica do homem caído. Próximo não é uma coisa que você é. Próximo é uma coisa que você se torna. Ninguém é próximo de alguém porque uma certidão de nascimento define. Não é um status, é uma atitude. Não é a preguiça de auxiliar. Próximo é uma ação, é uma visão proativa. Segue Emmanuel, preguiça de fazer. Essa preguiça a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque vivemos hoje num mundo onde as pessoas fazem 5.000 coisas. Não é isso que Emmanuel está nos dizendo. Não é isso. Ele fala do bom samaritano que fez, mas que também deixou na estalagem e outras pessoas fizeram. Falou de Marta e Maria quando ele foi à casa, e Marta preocupada com os afazeres, Maria com a ação também fez, juntou toda a sua energia, toda a sua atenção para uma coisa só. Então fazer não é desperdiçar energia. E eu às vezes tenho a impressão que nós hoje desse mundo do século 21 temos muita satisfação de dizer que fazemos muita coisa. E na verdade não é isso que Emmanuel está dizendo. Emmanuel está falando que nós precisamos nos comprometer. E comprometer-se hoje é muito difícil. No dicionário, comprometer-se é fazer uma promessa mútua com alguém, uma promessa mútua com um grupo, uma promessa mútua com uma instituição. É sobre esse fazer que Emmanuel nos fala. Nós precisamos nos comprometer com alguma causa nobre. Fazermos uma promessa mútua. Esse é o grande desafio. E peço aqui, só para chamar a atenção da minha muito querida Coralice, há quantos e quantos anos ela se comprometeu com um trabalho de todos os domingos, para que alimente pessoas. Hoje a estrutura está mais fácil, mas houve época em que ela e mais alguns irmãos, outros já desencarnaram e ela continua com mais de 80 anos, com um fazer que nem todo mundo quer. Emmanuel segue dizendo, preguiça de aprender. Aí Meimei fala assim, estuda as ciências e filosofia, artes e idiomas. Para isso, gastas força e tempo. É preciso aprender sim, é estudar, a conhecimento, é preciso aprender sim. Mas é preciso também aprender a ser manso, aprender a ser humilde, aprender a ser generoso, aprender a controlar o temperamento, aprender. Que como diz o Evangelho, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Os odres eram recipientes feitos com pele de animal. E quando estava muito velho,
e se colocasse o vinho novo, no processo de fermentação desse vinho, como o odre, o recipiente, já estava velho, essa pele já estava esgarçada. Então, com a fermentação, perderia-se o vinho. Por isso que é preciso estar aberto a aprender, com novas ideias. Ah, mas eu penso assim. Ah, mas desde que... Nós não podemos, enquanto espíritas, seu Clóvis falava muito isso, uma encarnação final prepara outra. Eu me lembro dele dizer, é melhor terminarmos bem uma encarnação. Inclusive até aprender algo novo, porque abre nossa mente para uma outra. Então a matrícula nessa escola é livre. Só um ponto necessário, que para aprender eu preciso ter humildade para dizer, não sei, não sou humilde, não tenho paciência. Preguiça de ensinar. Só consegue ensinar quem consegue aprender. Ensinar alguma coisa, diz Emmanuel, traz consigo uma responsabilidade direta. E para ensinar é preciso ter escuta, para ensinar é preciso ter humildade. Emmanuel diz que não basta apenas dar e receber, é preciso aprender e ensinar. E talvez a gente tenha uma certa impressão de que ensinar é fácil. Se há uma profissão que muitas pessoas se arroubam na ação, é a de professor. E é efetivamente uma profissão belíssima, que eu agradeço muito a Deus por ter colocado essa profissão na minha vida. Eu não a escolhi, ela que me escolheu, porque muito precisei aprender com meus jovens e os meus adolescentes. Sobretudo, eles me ensinam muito a esperança e a alegria. Me ensinam muito isso. Então, aprender e ensinar, eu acho que são duas faces de uma mesma moeda. Se há necessidade de ter humildade, para ensinar é preciso ter coerência do que você fala com o que você faz. Através dessa coerência, você consegue sim. E é óbvio que se ensina mais com o exemplo, não com o que a gente fala. Então eu vou ler agora a mensagem toda, para que venhamos a identificar esse falso profeta em nossas almas, essa falsa voz em nossas almas, que segundo Emmanuel, a preguiça desencadeia outras falsas vozes. Então nessa mensagem diz assim: preguiça de pensar com a própria cabeça, preguiça de sentir com o próprio coração, preguiça de auxiliar, preguiça de fazer, preguiça de aprender, preguiça de ensinar. Não acredites que bastaria a confissão da confiança em Cristo para dar aos outros o necessário testemunho da comunhão com o Evangelho do amor e da luz. Em muitas ocasiões, a própria palavra é um asilo à preguiça despistadora, que se envolve no verbalismo fulgurante para continuar arrojada à inutilidade e à prostração. Quando nós temos uma capacidade enorme de apresentar 1 quilômetro de argumentos, por que eu não vou fazer aquilo? E na verdade, Emmanuel fala, é preguiça de auxiliar, é preguiça de fazer, é preguiça de aprender. Que a nossa frase se estenda em abençoada luz, revelando o eterno benfeitor que nos rege o destino, para que não nos exonere do dever de exemplo vivo, de vez que apenas a linguagem convincente das obrigações corretamente cumpridas é que seremos entendidos pelos companheiros de jornada no grande caminho da evolução.
dissipemos o nevoeiro da preguiça que nos esconde o ideal de servir e avancemos com diligência no terreno da ação. Evitemos seja colocada a lâmpada de nosso conhecimento sobre o antigo velador do desculpismo. E exumando os braços e os recursos que estejamos conservando no frio da inércia, façamos da inteligência o arado do nosso amor, unindo o cérebro e o coração, alma e corpo, vida e entendimento, na construção da verdadeira fraternidade sobre a terra, na certeza de que somente pelo trabalho incansável no bem é que nos transformaremos em instrumentos vivos nas realizações do Senhor. Então, só para fechar, a preguiça é o primeiro. Segue vaidade, orgulho, ciúme, egoísmo, revolta, maldade. E Emmanuel diz que é pela preguiça que fermentamos, impulsionamos, dinamizamos o próprio orgulho. Aí ele diz que se começa com a preguiça e vai levando a uma série de coisas, no final ele diz que a vaidade agrava a preguiça. Aí a gente tem mais preguiça, então a gente entra num círculo vicioso. E é preciso entrar num círculo virtuoso. Que tenhamos a coragem para reconhecer nossos falsos profetas dentro de nossas próprias almas. As falsas vozes. E comecemos, talvez, como objetivo para 2021, combater essa falsa voz, ou esse falso profeta denominado preguiça. Que Deus nos abençoe para que possamos agir em nosso próprio benefício. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por essas reflexões de nosso Emmanuel que nos revelam, que elucidam, que nos encorajam, que nos traz a realidade, mas sempre corretos e certos de que estamos sobre a proteção de Deus. E por isso podemos nos levantar como o filho pródigo que não teve preguiça. Levantar-me-ei, irei ter meu Pai. E ele foi em direção ao Pai. Que venhamos a nos levantar. Levantar é um verbo de ação, é um verbo de criação, é um verbo de transformação. Levantar. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos amados, que novamente pedimos por os que estão internados nos hospitais, pelos nossos amados que estão acometidos pelo Covid, que os amigos e benfeitores espirituais possam abençoar, renovar, fortalecer esses nossos amados, em especial o nosso Ronaldo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor.